Ozzy Osbourne, o Príncipe das Trevas, nos deixou nesta terça-feira, dia 22 de julho. A família não deu muitos detalhes sobre como e onde o cantor teria morrido. Apenas escreveu um comunicado dizendo que ele morreu cercado de muito amor. Ozzy, como se sabia, lutava há 5 anos contra o mal de Parkinson e na última aparição pública que fez, no dia 5 de julho, tinha dificuldades em falar, cantar e se apresentou ali sentado num trono estilizado como um deus do metal. Eu sinceramente esperava que ele fosse sair dessa, porque se existe uma coisa que o Ozzy Osbourne soube fazer ao longo da sua vida e da sua carreira, foi ressuscitar e superar os problemas que se apresentavam à sua frente. John Michael Osborne nasceu em Birmingham, uma cidade industrial da Inglaterra, e uma das localidades que mais sofreram com os bombardeios alemães na Segunda Guerra Mundial. Em sua autobiografia, o Ozzy, um apelido que carrega desde o tempo da infância, falou que era comum eles caminharem pelos escombros ali da cidade, que ainda não tinha sido completamente reconstruída. Ozzy Osbourne cresceu em Aston, um bairro ali da cidade, e ali faço minhas as palavras de Zeca Pagodinho. Aston é um local em que o filho chora e a mãe não vê. Um local pobre, um local habitado por pessoas de classe média muito baixa, mais baixa do que média, e onde o Ozzy teve que sobreviver, teve que se virar para conseguir algum tipo de sustento. Entre vários empregos que teve, ele foi testador de buzinas, sim, testador de buzinas, e trabalhou no matadouro. O Ozzy também foi preso por roubo, e o pai, ao invés de liberar para pagar a fiança, preferiu que ele fosse encarcerado e aprender a nunca mais roubar. Como ele sobreviveu? Através do rock. O Ozzy formou uma banda ao lado do guitarrista Tony Iommi, que aliás estudou com Ozzy e deu seu quinhão de porradas ali no vocalista, o baixista Geezer Butler e o baterista Bill Ward. Inicialmente eles tinham o nome de Polka Tulk, depois Earth e depois Black Sabbath. Black Sabbath teve seu nome tirado de um filme maravilhoso do cineasta italiano Mario Bava, que aqui no Brasil se chamou As Três Máscaras do Terror. E as letras ficavam a cargo do Geezer Butler, um fanático de leituras de terror, em especial os livros do autor inglês Dennis Wheatley. O Black Sabbath criou o heavy metal. A gente pode falar, mas Jimi Hendrix, Cream, mesmo Led Zeppelin já tinham essa busca pela sonoridade pesada, busca, aliás, que conseguiram em seus discos de estreia. Mas o Black Sabbath foi o primeiro a dar um conceito para o heavy metal. Esse som sombrio, pesado, de letras cheias de desesperança e terror. O disco inicial do Black Sabbath, que foi lançado numa sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 1970, é o marco zero do heavy metal. E o que me chama mais atenção é que o Ozzy, tecnicamente falando, claro, estava longe de ser um grande vocalista, mas essa voz anasalada dá o tom certo de solidão e desespero que o grupo precisava. Eu não consigo imaginar Black Sabbath, a canção, com outro vocalista. E olha que o Ronnie James Dio fez uma versão maravilhosa no disco Live Evil de 1983. Eu não consigo sonhar com outra pessoa cantando Paranoid, ou War Pigs, ou Rolling the Sky, que é uma das minhas favoritas, senão aquele vocal estranho, até para os padrões de afinação do Ozzy Osbourne. Era isso que tornava o grupo tão especial. A fase inicial de Ozzy Osbourne no Black Sabbath durou 8 discos. Pelo menos os 6 primeiros são essenciais. Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality, Volume 4, Sabbath Bloody Sabbath e Sabotage. Até hoje o meu predileto da banda. Technical Ecstasy e Never Say Die são ótimos, mas são um gosto adquirido. São discos que você tem que se acostumar com eles antes de mergulhar no universo de Ozzy Osbourne. O Black Sabbath sempre pegou muito pesado em álcool e drogas, e o Ozzy teve sempre 2 passos além dos seus companheiros de banda. Por exemplo, em sua autobiografia, ele conta que ele decidiu ter uma granja, só que esqueceu de alimentar as galinhas.
Quando elas fizeram muito barulho, ele estava completamente bêbado, pegou uma espingarda e matou uma por uma. Sim, esse era o Ozzy Osbourne. Em 1989, o Bill Ward comunica ao Ozzy que a banda não o quer mais como vocalista. Para você ver como ele estava além do limite de tolerância de qualquer rockstar. Para o Bill Ward, que teve sérios problemas com bebida, falar que o Ozzy estava bebendo além da conta é sinal que a coisa estava muito brava. E aí vem a segunda ressurreição de Ozzy Osbourne. A primeira, claro, o adolescente John Michael Osborne se torna um roqueiro, um vocalista do Black Sabbath. A segunda, Ozzy Osbourne vira o príncipe das trevas. Ozzy Osbourne tinha dado sua carreira como acabada quando foi ressuscitado por Sharon Arden, filha de Don Arden, um dos empresários que sempre se interessaram pelo Black Sabbath. A Sharon tirou literalmente o Ozzy da sarjeta na qual ele se encontrava. E ela, uma das arquitetas do que viria a ser o som que caracterizou a banda solo de Ozzy Osbourne. O Black Sabbath era pesado, mas era amoroso para os padrões do rock norte-americano. A banda solo de Ozzy Osbourne, ela tinha um andamento um pouco mais acelerado, típico para os padrões do rock norte-americano, e tinha sempre um virtuose da guitarra ao lado do Ozzy. No início, essa vaga foi preenchida por Randy Rhoads, um guitarrista magistral, um sujeito além do seu tempo, e que foi a força por trás dos dois discos iniciais da carreira solo de Ozzy Osbourne, Blizzard of Ozz, de 1980, e Diary of a Madman, de 1981. Aliás, do Blizzard, tem músicas que até hoje fazem parte do repertório do Ozzy, como I Don't Know ou Mr. Crowley. Eu falo no presente porque, para mim, o Ozzy não morreu. Para mim, ele está eterno nos meus discos e nas minhas memórias. O Randy Rhoads morreu em 1982 num bizarro acidente de avião, e desde então o Ozzy sempre contou com um guitarrista magistral à sua companhia. Brad Gillis, Jake Lee, Zakk Wylde, John Holmes por um breve período, Gus G por outro breve período. Todos eles faziam esse contraponto às brincadeiras que o Ozzy promovia no palco. Outro ponto positivo da Sharon é que, como o Ozzy não era exatamente um grande letrista, as letras do Black Sabbath eram, como falei, escritas pelo Geezer Butler. Ela sempre contou com um integrante com uma imaginação fora do comum. Uma das pessoas que cumpriram essa função foi Bob Daisley, que anos atrás, numa entrevista para Rolling Stone, disse que vendeu a autoria das letras para Sharon para que elas fossem creditadas ao Ozzy. Se isso é verdade ou não, não importa. Se o Ozzy escreveu ou não, importa menos ainda, porque, como eu disse, ninguém consegue interpretar esses contos de terror, de desesperança, ou esse universo do macabro com o talento que o Ozzy Osbourne tinha. Os discos que o Ozzy lançou ali na década de 80, eles ajudaram a definir o hard rock americano daquele período. Não por acaso, elas foram assimiladas, estilisticamente falando, pelas bandas de hair metal, aquele grupo de roqueiros que tentava a sua chance, seu lugar ao sol, em Sunset Strip, na cidade de Los Angeles. O disco Ultimate Sin, de 1986, pode ser considerado um dos precursores da ascensão do hair metal nos Estados Unidos e em alguns lugares do mundo. O Ozzy teve sérios problemas com substâncias químicas, os quais ele sempre foi muito franco. Eu achei interessante que numa entrevista que eu fiz com ele em 2014, a assessora falou no personal questions, ou seja, não vamos falar sobre a vida dele. E o Ozzy, num arrobo de sinceridade, começou a falar que recentemente tinha voltado a usar drogas. A gente estava falando em 2014. O Ozzy, em sua autobiografia, revelou que muito do que se viu ali no seriado de Osbournes era mentira, era encenação para as câmeras, e que ele, sim, continuava a usar drogas, às vezes mais do que o tolerado, no meio das gravações. E as câmeras da MTV faziam questão de não captar esse momento de fuga, esse momento de fraqueza do nosso grande ídolo. O Ozzy, leia-se Sharon Osbourne, também foi o criador do Ozzfest, festival que deu guarida não só para bandas que estavam em ascensão, Korn, por exemplo, como veteranos do rock and roll que há muito tempo não tinham a sua
realeza exaltada. Motorhead, por exemplo, foi uma das bandas que tocaram no Ozzfest. E o Lemmy criou, ao lado do Ozzy, Mama I'm Coming Home, que é não só um dos sucessos da carreira do Ozzy, mas uma das músicas que fez o chamado crossover. Saiu do nicho de heavy metal, que era muito grande, e foi uma canção de alta rotação, tanto na MTV quanto nas rádios norte-americanas. Você pode ver pessoas que não gostam de heavy metal, que não conhecem tanto heavy metal, mas certamente cantam inteirinha Mama I'm Coming Home. 1997 marca também o retorno do Ozzy Osbourne ao Black Sabbath, ainda meio mal ajambrado, gravando uma ou outra canção, mas fazendo uma apresentação ao vivo memorável que resulta no disco e DVD Reunion. O Ozzy retomaria o Black Sabbath, no entanto, em 2011, inicialmente com a formação original. O Bill Ward saiu por não concordar com o cachê que lhe era oferecido. Inicialmente foi substituído pelo Brad Wilk, baterista do Rage Against the Machine, no disco 13. Para a turnê, foi-se usado Tommy Clufetos, que já fazia parte da banda solo do Ozzy Osbourne. Foi essa formação, Ozzy, Tony, Geezer e Clufetos, que se despediu dos palcos brasileiros em 2016 no estádio do Morumbi. No ano seguinte, eles fariam sua derradeira apresentação em Birmingham, cidade natal dos 4 guerreiros do heavy metal. Os excessos que acompanharam o Ozzy por toda a sua carreira cobraram um preço bem alto a partir de 2020, quando ele anunciou que sofria do mal de Parkinson. Com o passar do tempo, a sua saúde foi se debilitando ainda mais. No ano passado, ele foi nomeado ao Rock and Roll Hall of Fame. E quem assistiu a essa apresentação já sabia que as coisas andavam muito mal. Foi a primeira vez que a gente viu o Ozzy sentado, falando coisas desconexas. Tudo bem, o sotaque de Birmingham não é exatamente um dos mais compreensíveis do universo, mas ele estava muito debilitado, estava falando de um jeito muito mais macarrônico do que lhe era peculiar e pouco se movimentou, pouco interagiu com as bandas. No início do ano, a Sharon anunciou que o Black Sabbath faria sua derradeira apresentação no estádio do Aston Villa, em Birmingham, no dia 5 de julho. O grupo seria o headliner de um festival no qual 1000% da escalação era formada por músicos e cantores que deviam sua carreira ao Black Sabbath e ao Ozzy Osbourne. Quem assistiu viu um Ozzy combalido, lutando contra suas dificuldades, mas ali, mostrando sua dignidade. Para mim, pareceu como se fosse El Cid, aquele lendário cavaleiro nobre espanhol que, morto, foi colocado num cavalo no meio de uma batalha para assustar os mouros, e no que conseguiu. O Ozzy naquele momento foi El Cid, o Ozzy naquele momento foi grande, o Ozzy naquele momento foi um ser que, diante de um mal que tolhia sua capacidade motora, conseguiu emocionar todas as pessoas presentes no estádio e ainda mais as pessoas que assistiam ao concerto pela internet. Como eu falei, o Ozzy Osbourne era alguém que eu pensei que nunca ia morrer, alguém que seria eterno. Pensei também assim sobre Lemmy Kilmister, Motorhead, que nos deixou em 2015. Ozzy Osbourne se vai agora em 2025. A única coisa com a qual eu posso falar é: oremos pela saúde de Keith Richards. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, mande as suas impressões sobre o Ozzy Osbourne e o Black Sabbath. Fale seus discos prediletos, fale o que você desejaria que um dia ele escutasse de você. Se você não gostou, paciência. Clique no sininho para notificações e espera só mais um pouquinho que a gente vai novamente se encontrar para falar de música. E, do fundo do meu coração, espero que não seja outro obituário. Até lá.